prazer, meu nome é Cíntia, eu sou nutricionista e hoje eu tô aqui pra te contar um pouquinho da minha história com o meu processo de emagrecimento. É, isso mesmo. Assim como você tem muita dificuldade em emagrecer, eu já tive também. Então acho que vale a pena a gente iniciar lá pelas minhas origens, né? De como foi a minha infância, primeiramente. Eu lembro que quando eu tinha cerca de 9, 10 anos de idade, eu era e fui, né, na verdade, uma criança muito insegura, mas isso tudo era reflexo realmente de como eu me via e principalmente do meu peso. Eu fui uma criança que sofria problemas até para se relacionar com amigos de escola. Eu tinha tanta insegurança a ponto de ter medo de fazer pergunta e tirar dúvidas com o professor em sala de aula, porque eu imaginava que às vezes o que eu perguntava, se não era importante ou não fosse interessante para ninguém querer saber, mas isso tudo hoje eu sei que era reflexo de uma insegurança minha quando criança, principalmente por conta do meu peso. Eu não era uma menina quando pequena extremamente vaidosa, nunca fui quando era criança, até porque mesmo o meu foco sempre foi e era naquele momento descontar as minhas emoções na minha comida. Então eu acabava comendo todas as minhas emoções. E eu lembro que um divisor de águas para mim, algo que eu tenho muito marcante dentro da minha cabeça, foi quando a minha irmã fez 15 anos de idade e os meus pais resolveram fazer um book de debutante para ela. Aqueles que fazem estúdio, né? Que essas agências, né, fotográficas fazem naquele estúdio, que coloca acessórios. Então, minha irmã fez o dela de 15 anos e junto disso meus pais também resolveram me levar para fazer o meu book. Naquela época eu tinha cerca de 11, 12 anos de idade. E eu lembro que eu fui toda empolgada para fazer meu book, mas quando essas fotos ficaram prontas e a gente pegou a revelação delas, para mim foi um fiasco. As fotos ficaram horríveis, assim, horrorosas. Eu lembro que eu vi o book escondido da minha mãe, depois peguei ele, escondi para ela não mostrar para ninguém, porque era assim, visita chegava em casa, ela queria mostrar o book da minha irmã de 15 anos, lindíssimo, e junto queria mostrar o meu book, mas o meu book eu não queria que mostrasse para ninguém, porque tinha ficado horroroso. Então eu escondi, chorei muito, queria jogar fora o book, e eu lembro que minha mãe escondeu o book de mim para que eu não visse. Mas naquela época, eu lembro que eu fiquei muito mal comigo, muito frustrada realmente como criança, porque eu coloquei tanto otimismo, eu coloquei tanta vontade de fazer aquelas fotos, que quando eu vi elas reveladas pra mim, foi a minha maior decepção. As fotos da minha irmã, 15 anos, lindas, e o meu book de 12, 13 anos aí, horroroso realmente. Mas ok. Feito isso, passou alguns poucos meses e a minha mãe resolveu ir na nutricionista, exatamente, numa consulta nutricional. E eu lembro que junto ela resolveu levar eu e minha irmã. Eu tava já com excesso de peso, a minha irmã também, e minha mãe também, né, porque ela foi fazer um tratamento para ter emagrecimento, e aí nós fomos acompanhar ela. E lá a nutricionista avaliou todo mundo e tudo mais. E eu lembro que a gente voltou para casa com um cardápio que estava escrito no título dieta da sopa. Isso mesmo, a gente comeu sopa. Emagrecemos? Sim. Na verdade, perdemos peso. A minha mãe conseguiu perder o peso e a meta que ela tinha naquela época em 3 meses. Eu perdi peso, a minha irmã também. Mas isso tudo a gente tinha que comer sopa toda hora. Sentiu fome, era comer sopa. Todos os vegetais que existem, legumes e verdura, era tudo colocado nessa sopa e a gente só podia comer sopa. Era só sopa e água. E aí realmente a gente emagreceu, né? Na verdade a gente teve uma perda de peso. E porque a gente só comia sopa, então não teria como ser diferente. E eu lembro que depois eu comecei a não querer mais comer essa sopa, porque pra mim não fazia sentido eu comer só sopa e depois as outras coisas eu não poderia mais comer. E isso eu era uma pré-adolescente, né? Eu tava aí na faixa de 12, 13 anos, então pra mim não fazia muito sentido eu deixar de comer um salgado na escola que eu queria comer, porque eu via todo mundo comendo. Então eram coisas que não entravam muito na minha cabeça. E a partir daí,
eu comecei a pesquisar. Eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito curiosa, então tudo que eu queria saber eu ia atrás de pesquisar. Eu não acreditava muito no que falavam pra mim, porque eu sempre fui muito desconfiada, então eu sempre preferia eu mesma ir atrás e descobrir. E foi justamente isso que eu fiz. Eu comecei a descobrir e a pesquisar um pouco mais sobre nutrição. Tudo que eu via né, na TV ou em alguma reportagem que tinha nutricionista ou falando de comida, alimento, eu sempre prestava atenção e depois ia pesquisava fonte e ia realmente ler para tentar entender. E a minha mãe também sempre incentivou isso, só que a minha mãe sempre foi aquela pessoa que tudo que ela via, ela acreditava 100%. Se ela viu uma reportagem na TV, sei lá, falando que o ovo era um vilão, ela acreditava e cortava ovo de todo mundo lá de casa. Eu não, eu ia pesquisar, eu ia realmente em busca da informação para ver se para mim fazia sentido ou não. Então eu sempre fui muito desconfiada e isso me levou a sempre ser curiosa nesse sentido. E aí eu comecei então a contar calorias, comecei a buscar tanto sobre nutrição, tanto sobre alimento, que eu comecei a vigiar rótulo de tudo que eu ia comer. Lembro que nessa época eu parei de consumir balinha, pirulito, chiclete, bala, essas coisas. Eu nunca fui muito fã. Lembro que gostava muito daquelas famosas jujubas, né? Que são aquelas bolinhas cheias de açúcares. E nessa época eu abandonei, que eu comecei a contar calorias de tudo que eu consumia. Porém, mesmo assim, eu contava a caloria e parece que meu emagrecimento não vinha. Mas porque eu passei a jogar todas as minhas emoções ainda na comida. Então eu acabava comendo todas as minhas emoções e aí não adiantava. Nessa época eu tinha algumas dificuldades de prestar atenção na aula, tive outros problemas por conta de questões afetivas, de pai e mãe. Então isso tudo pra mim foi a gota d'água para eu passar a cada vez mais engordar. E quando eu tinha cerca de 16, 17 anos, aí já adolescente, eu comecei a pegar toda essa minha energia, essas minhas frustrações em atividades físicas. Foi aí onde eu me apaixonei por vôlei, comecei a fazer dentro da escola mesmo, fazia também aulas fora das atividades escolares de vôlei e comecei a me aprofundar em estudar, em fazer atividade física e foi justamente aí meu refúgio. Emagreci sim, de forma natural, até porque mesmo essa fase, né, da adolescência é normal que se perca peso até por conta do processo de desenvolvimento processo de desenvolvimento e crescimento desse adolescente que em breve se tornará um adulto e comigo não foi diferente. Então cresci, emagreci, mas mesmo assim não foi o suficiente. E aí, quando eu saí, né, mais ou menos dessa transição da fase do ensino médio para pesquisar qual faculdade eu iria fazer, na minha cabeça vinha só a área da saúde e por muito incentivo até mesmo da minha mãe, eu comecei a me afundar assim no sentido de mergulhar e realmente fui para a imersão de estudar sobre alimentos, sobre nutrição, sobre comida, porque era algo que acima de tudo, eu queria fazer não para as pessoas, mas para mim, para eu entender a minha relação com a comida, como controlar a minha ansiedade, como fazer com que o medo não deixasse eu jogar tudo isso no meu prato e comer todos esses sentimentos. Então eu comecei a pesquisar mais a fundo e para mim foi onde eu descobri que eu queria fazer o curso de nutrição para me ajudar. Antes de ajudar ninguém, eu não me via atendendo pessoas, não me via ajudando ninguém, o foco era eu me ajudar. Então por isso que eu escolhi a área de nutrição. Foi justamente aquela velha história, né? A nutrição me escolheu de alguma forma e eu decidi a entrar na universidade. Assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer todos os testes possíveis. Eu, pra mim, sempre fui a minha maior cobaia. Então eu vi alguma matéria na internet falando sobre dieta disso, eu fazia, dieta daquilo, eu replicava em mim. E eu via que era muito fácil perder peso quando eu fazia essas dietas. Por exemplo, aplicava a dieta da proteína. Foi uma dieta que eu fiz cerca de 40 dias assim, consecutivos. Perdi muito peso, mas eu lembro que quando eu comecei a comer de volta tudo que na dieta era 100% restrito, não adiantava. Eu ganhava todo o peso de novo e vivi cerca de 3 anos no efeito sanfona.
É só aquele negócio, emagrece e engorda, emagrece e engorda. Foi aí onde eu chutei o balde e descobri que não adianta. Não adianta eu tentar fazer uma dieta mirabolante que não resolvia o meu problema, que o meu problema, acima de tudo, era justamente tratar as minhas emoções. E a partir delas eu ia saber dosar como me alimentar de forma mais saudável e como me alimentar de forma melhor. Então, durante a graduação de nutrição, tudo que falava para eu testar, eu testava. Eu sempre era minha maior cobaia. E aí, uma menina, né, que entrou numa faculdade de nutrição com excesso de peso aí, começou a se tornar uma menina mais magra, mais preocupada com a sua própria saúde, mais preocupada, acima de tudo, com as suas emoções. E eu comecei a enxergar o universo da nutrição, do meu corpo, como ele se comunica com o meu alimento de forma totalmente diferente. E foi aí que eu passei por uma transição tão radical de daquela menina que entrou realmente na faculdade com excesso de peso, começou a se tornar uma menina com problemas alimentares vinculados a emoções. Justamente isso. Comecei a me ver de todas as formas gorda, então comecei a ter esse desvio de percepção com a minha imagem, de como eu me via no espelho. E vale lembrar que nessa fase, eu já estava numa fase onde eu já estava magra a ponto de começar a entrar no nível de magreza. Então eu estava entrando já nos índices de pouco peso para minha estatura. Então realmente o meu diagnóstico de quem antes era excesso de peso já estava transitando para um outro diagnóstico, e esse é até mais preocupante, porque começou a ter muita essência de emoções, muita origem emocional, raiz emocional dos meus problemas. E aí é onde eu me culpava de tudo que eu comia fora do que pra mim naquela época era o ideal que eu comesse, ou era se ter uma dieta ou uma vida saudável. Então, se eu, por exemplo, comesse um chocolate, eu me torturava por ter consumido esse chocolate. Por muito tempo eu queria ir no banheiro e jogar esse chocolate fora. Então, quadros bulêmicos, por exemplo, e esse distúrbio, né, de distorção da imagem, de como se vê, era muito recorrente nessa fase minha aí de 18, 19 anos de idade. E depois eu realmente comecei a fazer uma imersão comigo mesma, de realmente descobrir os meus problemas e como tratá-los. E foi aí que eu descobri a minha paixão pela nutrição, principalmente a raiz da nutrição comportamental, onde está justamente atrelados todas as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, a chave literalmente virou quando eu decidi a não querer mais ser controlado por uma dieta. Foi onde eu entendi que a dieta não me controla. É eu quem tenho o controle das minhas emoções, eu quem controlo o que vem no meu prato, eu quem controlo quando eu devo comer algo ou quando eu devo deixar de comer algo, independente se seja algum alimento mais calórico ou não, ou seja considerado, né, aí pela sociedade um alimento saudável ou não. Porque comida é comida e existe um momento certo para todas as coisas. E é justamente isso que eu tenho ensinado para todas as minhas alunas e todas que foram as minhas pacientes. Hoje eu costumo trabalhar com mulheres que, assim como eu, viveram dores do emagrecimento, de realmente ter vários efeitos sanfonas, reganhos e ganhos de pesos a todo momento, de viver, né, a fase boa da magreza, mas em contrapartida viver depois a fase trágica, que é exatamente essa do excesso de peso, de ter que vestir uma roupa, a roupa não ficar legal ou não servir. Então tudo isso gera muita frustração, muito medo, um sentimento de mediocridade, de inferioridade. Eu vivi isso por muito tempo e foi justamente me reconectando com isso, realmente descobrindo como tratarem isso em mim, que hoje eu consigo ajudar outras mulheres que sofrem, né, por esse processo que é o emagrecimento. Eu costumo falar que hoje realmente as pessoas, né, elas têm muito acesso à informação. Hoje tudo é muito rápido, hoje as pessoas conseguem se comunicar de forma fácil, prática e têm acesso a todas as informações também vinculadas ao universo da nutrição. Então, se tratando de nutrição, não é diferente. Porém, vale lembrar o que a gente deve filtrar, que serve sim para nossa vida, o que realmente nos traz benefícios, seja a curto, médio ou longo prazo. Eu, quando passei por esse processo, né, de emagrecimento, que não foi fácil, e realmente emagrecer é simples, mas fácil não é.
Simples é bem diferente de ser fácil. E hoje eu entendo que emagrecer é algo simples, mas fácil não é, já que quem sabe as dores do que sente é só apenas quem sente. Então eu vejo que tudo isso que eu passei foi justamente a válvula, foi o escape de tudo, e foi tudo harmônico para que hoje, né, eu consiga trabalhar com mulheres que tenham essas dores e essa dificuldade. Então, se para você a sua maior dificuldade é emagrecer, eu tô aqui para te falar que é simples emagrecer. Acredite em mim, é simples. Só que a trajetória sim vai ser árdua, mas ela é necessária para você se redescobrir e ver o quão importante, acima de tudo, é a sua saúde física, emocional também, tá? Então hoje, com esse universo carregado de informações, todo mundo tem acesso a tudo, é muito importante a gente saber realmente filtrar o que é necessário para nossa saúde e o que vai fazer diferença na nossa vida. Eu costumo falar que se antes, né, sei lá, há anos atrás, quando eu passei justamente por esse processo de emagrecimento, eu tivesse o filtro que eu tenho hoje dentro de mim, sabendo e conseguisse, né, saber o que eu consigo aplicar na minha vida e o que eu não consigo aplicar na minha vida, eu teria aí minimizado cerca de 3, 4 anos de tortura de viver o processo de emagrecimento. Se antes eu tivesse alguém como eu hoje tento ser, né, para as minhas alunas e também para as minhas pacientes, facilitaria super a minha vida, porque eu iria com certeza diminuir muitos traumas, muitas dores, muitas frustrações que não eram necessárias e não foram necessárias. Mas hoje eu entendo todo o propósito disso tudo. Então, como esse universo hoje a gente tem várias informações, né, sobre nutrição, sobre comida, sobre alimento, é muito comum a gente ver as pessoas aí colocando alimentos como vilões e outros como super-heróis, mas isso não existe. Não existiu ontem, não existe hoje, nunca vai existir. Não existe um alimento capaz de ser um potencial milagre a ponto de resolver todos os problemas, assim como nunca vai existir um único alimento que você vai ingerir que vai acabar com todo o seu processo de emagrecimento, que vai te gerar sentimentos de frustrações, de medo, de raiva, de angústia. Isso não existe. Isso são coisas que devemos, acima de tudo, tratar dentro da nossa mentalidade e como a gente enxerga os nossos alimentos. E o mundo vive muito, né, nessa era de sensacionalismo, onde a gente consegue realmente fazer bloqueios e nunca mais consumir alimento. Não entra glúten dentro de casa, não entra lactose, tá, mas e aí, o que eu devo consumir? Então todo esse processo de ressignificar, né, de realmente entender, ele é necessário. Então hoje, né, quando eu me conecto com pacientes, né, com alunas que compartilham seus sentimentos, seus traumas, suas dores comigo, e eu consigo, né, acima de tudo, relembrar todo o meu passado, toda a minha fase de emagrecimento e o meu processo, né, quanto foi árduo, faz todo sentido, faz justamente eu entender o porquê foi necessário eu aplicar, né, acima de tudo, e também passar por tudo que eu passei. E quando eu me conecto, né, com mulheres aí que emagreceram cerca de 10, 15, 20 quilos, até eu tenho um exemplo de 25 quilos, que enchem, né, o meu coração de orgulho, fazem eu acreditar em todo o propósito e faz todas as coisas fazerem sentido. Quando eu conecto com mulheres assim, que transformam realmente a sua vida a partir do processo de emagrecimento, que sim, é apenas o início da transformação de toda a sua vida, é o início da transformação de como você se vê no espelho, como você se enxerga, da forma, acima de tudo, que as pessoas ao seu redor vão te enxergar, seu marido, seus filhos, seu namorado, seu noivo, seus pais, seus familiares, seus colegas de trabalho. Isso é tudo muito marcante, a forma que as pessoas vão te enxergar, porque é a sua nova versão, é a forma que você vai ser, a sua nova forma de ser, de levar a vida, de enxergar o seu corpo, a sua saúde com mais respeito, com mais amor próprio. Então realmente isso é muito nítido em todas as mulheres que passam por esse processo de emagrecimento, e viver esse processo é apenas uma decisão. Muitas das vezes, né, a gente fica com medo de tomar decisões, mas aprenda que não decidir também é uma decisão. É uma decisão de se manter no mesmo local, no mesmo lugar. É uma decisão de não querer viver, né, o seu próprio sonho. É uma decisão
decisão de viver a vontade dos outros e não a sua própria vontade. Então isso também é uma decisão, a não decisão. Então quando você decide tomar a rédea do seu emagrecimento, a rédea da tua vida, quando você decide escolher por uma metodologia que já vem gerando resultados, vem sendo muito bem aplicada, isso realmente é uma decisão de divisão na sua vida, porque você vai realmente observar que existe uma de você antes e uma outra depois, uma outra mulher muito mais confiante, uma mulher muito mais com prazer de fazer as coisas, acima de tudo de se olhar no espelho e se enxergar, uma mulher muito mais bem sucedida em todas as áreas da sua vida, a área pessoal, a área amorosa, a área sentimental, a área profissional. Eu tenho um grande exemplo, a Renata, né, que é a minha irmã. A Renata, ela conseguiu emagrecer cerca de 25 quilos e a Renata, eu costumo falar que não foi tarefa fácil para ela mesma tomar a decisão, já que ela vinha aí com várias dores, né, vários motivos sim para sempre ir pro lado de desistir. Teve várias, né, situações que a escolha mais fácil para ela seria desistir, mas ela nunca tomou essa decisão quando ela realmente decidiu que ela sim poderia mudar a sua vida. E a vida dela mudou tanto que hoje, com 25 quilos a menos, as pessoas a veem de uma outra forma, porque é a forma que ela se vê, que ela consegue, né, passar isso para as pessoas que estão ao redor dela. E eu falo isso com muito orgulho realmente de quem ela tem se tornado, uma mentalidade profissional totalmente diferente de antes, uma vida profissional muito mais bem sucedida. Hoje ela consegue realmente viver o propósito dela, e isso é uma realidade muito comum para mim, muito comum para você, é muito comum sim, isso é totalmente acessível a todas nós, basta uma única decisão. Então sim, o emagrecimento é uma tarefa simples. Sim, emagrecer é simples, emagrecer 10, 15, 20, 25 quilos é simples, mas não é fácil, mas não é uma tarefa também inconquistável, não é uma tarefa fora da sua realidade. Não trate na sua mente aquela frase, né? Não alimente aquela frase que emagrecer não é pra mim. Hoje eu tô aqui pra te falar que sim, emagrecimento é pra você, é pra mim, é pra todas nós. A gente se sentir valorizada, a gente se sentir capaz, isso é acessível a todas nós. Então a única mudança, acima de tudo, que tem que ter aí dentro pra você começar a tomar essa decisão é apenas uma chave virar, é você realmente se aprofundar nas suas emoções, tentar se redescobrir e, acima de tudo, ver que emagrecer é sim simples e dá para emagrecer 10, 15, 20 quilos ou quanto você quiser.